Vamos lá, pessoal. Então vamos ver agora como é que a VUNESP cobra o assunto, já cobrou esses assuntos em provas, né? Vamos lá, primeira questão, assinale a alternativa que apresenta o enunciado da lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. Então vamos lá, primeira lei de Newton é aquela que diz que se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se esse corpo não sofrer nenhuma ação de força externa, ele tende a permanecer nesse estado. Então vamos lá. Na letra A, qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. Essa é uma lei de Kepler, né, da gravitação universal, não é a lei de Newton. Dois corpos quaisquer se atraem como uma força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Essa também é uma lei da gravitação universal, né? Gravitação. Então, não é também a lei de Newton. Letra C. Quando um corpo exerce uma força sobre o outro, esse reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. Essa é a terceira lei, lei da ação e reação, né? A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional ao resultante das forças que nele atuam e tem mesma direção e sentido dessa resultante. Essa é a segunda lei de Newton, né? Também não é. Então só sobrou a letra E, que vai ser o nosso gabarito. Todo corpo continue em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que sobre ele esteja agindo forças com resultantes não nula. Então, essa aqui é a primeira lei, né? É só um jeito diferente de falar a mesma coisa. Então, gabarito dessa questão, letra E. Questão 2. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidente. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a... Então, eu falei para vocês, né, essa questão do cinto de segurança está relacionada à primeira lei de Newton, né? Porque nós temos aqui um corpo aqui, ó, vamos imaginar aqui um carro. Então está aqui o carro e ele está se deslocando nesse sentido. Ele está em movimento em relação a um ponto qualquer, a um referencial fixo na Terra, no solo, certo? Ele está em movimento e em referência a esse referencial, vamos dizer aqui que é uma placa, aqui, o motorista ou qualquer passageiro aqui, ele está em movimento em relação a essa placa, porque à medida que o tempo passa, sua posição vai se alterando em relação a essa placa. Então, quando há uma freada brusca ou uma parada repentina, um acidente, o cinto de segurança tem a função de impedir que... O que está acontecendo? Se você está em movimento, a tendência é você permanecer em movimento, ou seja, ser projetado para frente, né, do carro, já que o carro vai parar, você ser projetado para frente, bater no para-brisa ou até mesmo ser jogado para fora do carro. Então a função do cinto de segurança é essa, de impedir o seu movimento, que você prossiga o movimento que, de acordo com a primeira lei de Newton, você estaria realizando. Então esse é fisicamente a função do cinto de segurança, né? Então o cinto de segurança está relacionado com a primeira lei de Newton, gabarito letra A. Ó, dois blocos A e B, de massa 2 kg e 6 kg. Então a massa do bloco A
é 2 kg e a massa do bloco B é 6 kg, respectivamente, e ligado por um fio, está aqui o fio, né? Estão em repouso sobre um plano horizontal. Quando puxados para a direita pela força F, mostrada na figura, está aqui a força F, o conjunto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nestas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B em newtons valem, respectivamente. Então, ele quer a força que atua em A e a força que atua em B. Certo? Primeira coisa, vamos fazer o diagrama de forças para cada bloco. Vamos começar aqui pelo bloco A. No bloco A, nós temos a força peso, certo? Que sempre aponta para baixo, e a força de contato de reação, a força peso, que é a normal. Então, nós temos o peso de A e a normal de A, né? Ele, embora ele não fale, então nós vamos desprezar as forças de resistência. Então, não existe força de atrito. E aqui nós temos uma força de tração, que é a tração que A exerce em B, certo? Essa força aqui, uma força de tração nesse fio. Então, nós temos essas três forças atuando no bloco A. Para o movimento horizontal, nós vamos desprezar a força normal e a força peso, porque elas vão acabar se anulando quando o movimento é no plano horizontal, certo? Então, a resultante no bloco A ficou só a força de tração A. Então, essa é a força resultante em A. E quando ele estiver em movimento, essa força resultante vai ser o quê? O produto da massa vezes a aceleração. Então, a força resultante em A é a massa do bloco A, que é 2 kg, vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade não, a aceleração que os blocos estão sofrendo, que é 2 newtons. A força resultante em A é de 4 newtons. Então, já determinei uma das forças que atuam, né, que eles querem, o módulo da resultante de A, 4 newtons. Então, já morreu esta e esta, certo? E agora no bloco B, vamos fazer o diagrama de força. Mesma coisa, tem o peso para baixo, tem a normal para cima, só que elas vão se anular, né, no movimento horizontal. Eu tenho a força F puxando o bloco para a direita e tenho a tração que B exerce em A, puxando ele para a esquerda, certo? Para ação e reação aqui. Se eu tenho o bloco A está puxando, o fio está tracionando o A na direção B, o B também está puxando na direção A. Então, o que nós temos? Nós temos a força resultante, né? Aqui nós temos uma de tração, BTA, né? Eu vou fazer aqui o F maior, porque o F, a força F, a gente sabe que é maior porque ele está se movimentando para a direita, certo? Então, nós já vimos lá na aula passada como é que é o tratamento vetorial dessa força, né? Então, a força resultante em B vai ser o quê? A F, que é maior, menos a T de B, que é igual a massa de B vezes a aceleração do sistema, certo? Então, a F eu não sei quanto é, que vai ser, no caso, a resultante, né? O T, a tração, a força de tração. Note que eu falei aqui, ó, isso aqui é um par ação e reação, certo? Um par ação e reação, o que nós temos? Lembra lá, são a terceira lei. São duas forças que possuem mesma intensidade, módulo, mesma intensidade, direção e sentido contrário. Ora, se elas têm mesma intensidade, T de A, B, vai ser igual a T de BA. Se eu já achei quanto equivale T de AB, que vale 4 newtons,
T de BA também vai valer 4 newtons, certo? A massa de B está aqui, 6, e a aceleração do sistema, 2. F menos 4 é igual a 6 vezes 2, 12. Esse 4 passa para cá, positivo. F vai ser igual a 16 newtons. Então, 16 newtons. Então, F igual a 16 newtons. Agora, prestar atenção, é isso que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo o valor de F? Não, né? Ele está pedindo a resultante das forças que atuam em A, que como na horizontal só existe uma, é a F, a tração AB, né? Só existe ela vale 4 newtons. E está pedindo o módulo da resultante das forças que atuam em B. Agora, F não é o módulo da resultante que atua em B, certo? Porque na horizontal nós temos aqui, ó, duas forças que atuam em B, F e a força de tração que B exerce em A. Então é isso aqui que ele quer. A resultante vai ser o quê? F, que vale 16, e T, e a força de tração que B faz em A, que vale 4. E aí sim vai dar 12 newtons. Essa aqui é a resposta que a gente quer. A força resultante em A é 4 newtons e a força resultante em B é 12 newtons. Então o gabarito letra D, certo? Então temos que prestar atenção no que está sendo pedido na hora de resolver a questão, beleza? Vamos lá, Polícia Civil de São Paulo, 2014. Um acidente fatal em uma estrada fez com que um veículo caísse por uma ribanceira. No local, um guincho começava a subir o carro até o nível da pista. Então está aqui o guincho, o carro e a ribanceira. Já o carro acidentado conectado ao guincho, o perito que acompanhava a retirada do veículo teve suas atenções voltadas para um objeto sobre a rampa. Para averiguar, solicitou a interrupção da subida do carro, que já se encontrava a meio caminho da pista. Sendo T a tração no cabo do guincho, N a força de reação normal da rampa sobre o carro e P o peso do carro, a tração imposta ao cabo na situação de equilíbrio tem seu valor calculado por... Então ele quer relação entre a tração e o peso do carro ou a normal, que são as opções que está sendo dada ali no problema, certo? Então o que a gente tem que destacar aqui? Porque ele fala aqui na situação de equilíbrio. Ou seja, a situação de equilíbrio ele quer dizer que a força resultante é igual a zero, certo? Nós estamos tratando de um referencial inercial, certo? Então, o que nós temos aqui? Até então, nós vimos que todas as nossas forças que nós estudamos, elas estavam na horizontal. Então, nós tínhamos o peso, que sempre aponta para baixo, e a normal, que é a força de reação, é a força de reação ao contato aqui da superfície. E agora o que nós temos? Nós temos as forças num plano inclinado. Porque o peso do carro, ele sempre aponta para baixo, certo? O peso está aqui. Essa força, peso, ela sempre aponta para baixo. E a normal, ela está aqui, perpendicular à área de contato. Aqui está a área de contato, a normal aqui. E ainda temos aqui atuando nesse carro a força de tração, certo? Então são as três forças que atuam no carro: tração, normal e peso. Mas a gente consegue ver que essas forças, a normal e o peso, não estão na mesma direção, né? O que nós temos que fazer? Num plano inclinado, nós vamos fazer uma decomposição da força-peso. Nós vamos ter uma força-peso
na direção horizontal, ou quer dizer vertical, e outra na direção horizontal. Vou fazer aqui do lado, porque isso vai servir para todo plano inclinado, certo? Todo plano inclinado. Isso aqui está reto, tá? Aqui está um carro, ou seja lá, qualquer objeto. Aqui nós temos um ângulo θ. Aqui nós temos a força-peso. E aqui a normal. Como eu estou representando esse desenho aqui, aqui eu ainda vou fazer uma força de tração, certo? Tração, normal e peso. Vou trocar de cor aqui para nós vermos. Ó, decompor a força-peso, colocar ela no eixo XY, já que ela não está. Eu vou ter uma componente dela nessa direção, na direção vertical, que eu vou chamar, como meu referencial é XY, eu vou chamar essa aqui de PY. PY é igual ao quê? P cosseno do ângulo θ. Toda vez isso vai acontecer, certo? Toda vez que estiver no plano inclinado, a PY é P cosseno de θ. Não precisa saber como é que chegamos aqui. O que a gente precisa saber é marcar o X no local certo, certo? E vou marcar aqui a componente na direção X, que eu vou chamar de PX. PX vai ser o quê? P seno de θ, certo? Então, toda vez que eu tiver um plano inclinado, eu vou ter essa situação. Então, esse aqui é o diagrama de forças do carro. E o que eu já posso fazer? Todas as forças que estão na horizontal, elas têm que ser igual a zero. Ou seja, T menos PX é igual a zero. E na vertical, a mesma coisa. N menos PY é igual a zero, porque ele disse que está em equilíbrio. Então, se ele está em equilíbrio, as forças resultantes é igual a zero. T de PX é o quê? T igual a PX. Ah, Ricardo, por que botou T menos PX? Vamos ver aqui. T menos PX, porque a força de tração ela tem que ser maior do que a força-peso, né? Já que o carro está sendo levantado, né? Então, a direção do movimento é esta aqui, certo? Então, T igual a PX, só que PX é o quê? PX é P seno de θ. T é P seno de θ. Mas o que é o seno de θ? Seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Cateto oposto ao ângulo θ é o quê? Esse aqui, que vale 3. A hipotenusa, ó, é a base, é a ribanceira que o carro está subindo, né? Se eu tenho um cateto 3, outro cateto 4, esse é o triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Então, a hipotenusa é 5. Então, a tração é 3/5 de P, certo? 3/5 de P, o gabarito está na letra D. Agora, cuidado com essa questão aqui, que tem muita gente na internet, muitos locais na internet que diz que essa questão tem duas alternativas corretas, certo? Que a questão deveria ser anulada e tudo, não é verdade. A única alternativa correta é essa aqui, T igual a 3/5 de P, certo? Questão 5, questão que caiu na Polícia Civil de São Paulo em 2013. Eu tenho que botar a caneta, senão não funciona, né? Vamos lá. Beleza. Ao ser expelido do cano de 50 centímetros de comprimento de uma arma em repouso relativamente ao solo,
um projétil leva 0,10 segundos para percorrer em linha reta e com velocidade constante a distância de 100 metros. Supondo que a massa do projétil seja 25 gramas e que seu movimento no interior do cano seja realizado com aceleração constante, a intensidade da força propulsora resultante sobre ele no interior do cano deve ser em newtons de. Então, o que ele está querendo? Vamos entender aqui. Né? Eu tenho uma arma, qualquer que tenha um cano de 50 centímetros de comprimento. 50 centímetros. Ou, como a gente vai usar sistema internacional, 50 centímetros equivale a meio metro. Deu uma arma em repouso relativamente ao solo. Um projétil leva 10 segundos para percorrer em linha reta e com velocidade constante a distância de 100 metros. Então, quando ela sai aqui do cano, esse projétil ele percorre uma distância de 100 metros em um tempo de 0,1 segundo, com velocidade constante. Qual é essa velocidade? Essa velocidade eu consigo determinar. Por quê? V é ΔS sobre ΔT. A variação do espaço foi 100 metros, o tempo foi 0,1. É só multiplicar. Para fazer essa divisão, eu multiplico em cima por 10, vai ficar 1000, e embaixo por 10 vai ficar 1. A velocidade com que esse projétil percorreu essa distância de 100 metros é 1000 metros por segundo. É a distância dele. Então, a velocidade com que ele saiu daqui, note que ele diz que ele percorre com velocidade constante, a velocidade que ele saiu do cano é de 1000 metros por segundo. Supondo que a massa desse projétil é 25 gramas e que seu movimento no interior do cano foi realizado com aceleração constante, a intensidade da força propulsora. É isso que ele quer saber. Então, aqui dentro, do cano, o projétil o movimento dele foi com aceleração constante, ou seja, o movimento foi retilíneo uniformemente variado. E aqui fora, quando ele saiu, o movimento foi retilíneo uniforme e nós já calculamos a velocidade dele. Só que a velocidade com que ele saiu do cano é a velocidade final desse movimento retilíneo uniforme, certo? Eu tenho a velocidade final, tenho o comprimento do cano, eu posso determinar então a aceleração usando a equação de Torricelli. É só lembrar lá da nossa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, de posse desses dados, nós podemos calcular a aceleração que ele tinha aqui dentro do cano. Então, V final é a velocidade com que o projétil saiu daqui, é 1000. 1000 ao quadrado. V inicial é 0. Enquanto ele não apertou o gatilho, o projétil está lá parado. 0 ao quadrado. Mais 2A é o que eu quero saber. ΔS é o comprimento do cano. Meio centímetro, que é... ou 50 centímetros, que é meio metro. 1000 ao quadrado é o quê? É eu botar o 1 e dobrar o número de zeros. Tem 3 zeros, vou botar 6 zeros. Certo? 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0,5 é 1. 1 vezes A é A. Então, A é 1 milhão de metros por segundo ao quadrado. Só que eu não vou botar assim, vou botar na notação decimal. É o quê? 1 milhão na notação decimal é o quê? 10 elevado à quantidade de zero. 2, 4, 6. 10 na sexta metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Ele quer a força. Força é igual a massa vezes a aceleração. A força propulsora do projétil. Força é igual a massa do projétil
que é 25 gramas. 25 gramas é 25. Para passar para quilograma, eu divido por 1000, vezes 10 na sexta, que é o valor da aceleração. A força é o quê? 25. 1000 eu posso escrever como 10 ao cubo, vezes 10 na sexta. A força é o quê? 25. Ora, 10 na sexta, 10 na terça. Divisão de potências de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. 6 menos 3 dá 3. Não tem isso ali, não é a letra C, aqui é 2,5. Então eu vou dividir aqui por 10 e multiplicar por 10 aqui para não alterar. 25 dividido por 10 é 2,5. 10 na 3 vezes 10 é 10 na 4. Então a força propulsora é 2,5 vezes 10 na 4 Newton. Gabarito letra E. Vamos lá. Um rebocador puxa duas barcaças pelas águas de um lago tranquilo. A primeira delas tem massa 30 toneladas e a segunda 20 toneladas. Por uma questão de economia, o cabo de aço 1, que conecta o rebocador à primeira barcaça, suporta no máximo 6 vezes 10 na 5 newtons e o cabo 2, 8 vezes 10 na 4 newtons. Então está aqui a foto, a imagem do que ele falou. Desprezando o efeito das forças resistivas, calcule a aceleração máxima do conjunto a fim de evitar o rompimento de um dos cabos. Então ele quer saber a aceleração máxima que esse conjunto pode ter, de forma que nenhum dos dois cabos se rompa. Vamos começar aqui pela parte de trás. Por que pela parte de trás? Porque que só atua uma força, que é a força de tração no cabo 2. Tração de 2. É a única força que atua aqui. Né? A única força que atua no sentido horizontal, que vai ser interessante, porque a gente sabe que tem a força peso para baixo e a normal para cima. Certo? Mas, como está na horizontal, essas forças se anulam e ficamos só com a força na horizontal, certo? Então, a força de tração 2, pela segunda lei de Newton, ela vai ser igual ao quê? A massa do barco vezes a aceleração. A força de tração máxima que ela suporta, 2, é 8 vezes 10 na 4. É 8 vezes 10 na 4. A massa da barcaça 2 é 20 toneladas. 1 tonelada é igual a 1000 quilos, né? Então, 20 toneladas é 20.000 quilos, que é o quê? 20.000 quilos, eu posso escrever 2 vezes 10 na 4, certo? 2 com 1, 2, 3, 4, 0. 2 vezes 10 na 4. Então, a massa dele é 2 vezes 10 na 4, vezes a aceleração. A aceleração é o quê? 8 vezes 10 na 4, 2 vezes 10, dividido por 2 vezes 10 na 4. A aceleração, esse 10 na 4 morre com esse 10 na 4, 8 dividido por 2, 4 metros ao segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a aceleração máxima que este cabo aqui suporta. Mas nós temos que ver a aceleração desse outro cabo aqui, certo? A aceleração desse cabo, esse cabo também aqui tem esta força de tração 1. Então, tração 1 é o quê? Esse cabo aqui, o cabo 1, ele suporta o peso da barcaça 1 e da barcaça 2, certo? Ele não está puxando só a barcaça 1, ele está puxando a 2 também. Então, a segunda lei de Newton aqui, para ele eu vou escrever o quê? A massa de 1 mais a massa de 2, vezes a aceleração, certo? Então, a tração 1, este cabo aqui, 1, ele aguenta 6 vezes 10 na 5.
E a massa? A massa 1 é 30 toneladas. Já vimos, 30 toneladas vai dar 30 mil quilos, então a gente pode escrever 3 vezes 10 na 4, mais a massa 2, que nós já vimos que é 2 vezes 10 na 4, vezes uma aceleração, que é o que eu quero determinar. Então, isso é 6 vezes 10 na quinta. Isso aqui eu vou somar, né? Isso é 30 mil mais 20 mil, que dá 50 mil, que é 5 vezes 10 na 4, vezes A. A aceleração é o quê? 6 vezes 10 na 5, dividido por 5 vezes 10 na 4. Ora, 10 na 5 dividido por 10 na 4 é a potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, isso dá 10, 5 menos 4, 1, vezes 6 dividido por 5, 1,2. 1,2 vezes 10 é igual a 12 metros por segundo, é a aceleração que este cabo, o cabo 1, suporta. Agora, preste atenção na pergunta, ele diz: calcule a aceleração máxima do conjunto a fim de evitar o rompimento de um dos cabos. Então, qualquer um dos cabos pode romper. Se o barco acelerar, tiver uma aceleração maior de que 4 metros por segundo ao quadrado, o cabo 2 arrebenta. Então, a aceleração máxima que esse conjunto pode ter é de 4 metros por segundo ao quadrado, porque o cabo 2 não aguenta a aceleração que o cabo 1 aguenta, certo? Então, o gabarito, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, mais uma questão. Dois corpos de peso 10 N e 20 N estão suspensos por dois fios P e Q de massas desprezíveis. A massa desprezível é dos fios, tá? Da maneira mostrada na figura. Então, nós temos aqui o fio P e o fio Q. Esse aqui é o Q e esse aqui é o P. E aqui as duas bolas, os dois corpos, né, de 10 N e o de 20 N. A intensidade, módulo da força que tensiona os fios P e Q são respectivamente D. Ora, qual a força que atua nesse corpo de 20 N? O peso, para baixo, certo? Então, essa tração aqui do fio Q, ela tem que sustentar o peso desse corpo. Se o corpo pesa 20 N, a tração em Q tem que ser 20 N, certo? E aqui, a mesma coisa. O peso está aqui, 10 N, é o peso que tem esse corpo, né? E a tração em P vai ser o quê? 10 N? Claro que não, né? Porque note que esse fio aqui, ele tem que sustentar tanto esta bola quanto esse outro corpo. Ele sustenta os dois. Então, é 20 mais 10, que é igual a 30 newtons. Então, a tração em P é 30 newtons e a tração em Q é 20 newtons, gabarito letra D. Ah, Ricardo, é só isso? Só isso. Esse fio tem que aguentar todo o peso. É como se eu tivesse uma única esfera, certo? Eu colocasse todo o peso em uma única esfera. E o fio que ele só segura a esfera de baixo. Então, a força resultante dele é igual ao peso, né? A força de tração é igual ao peso. E aqui a força de tração é igual ao peso deste corpo mais o peso deste corpo, certo? Vamos lá, questão 4. Dois blocos A e B de massa M e 2M, respectivamente ligados por um fio inextensível e de massa desprezível, estão inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito.
Quando o conjunto é puxado para a direita pela força horizontal F, aplicada em B, então a força horizontal F que é aplicada em B. Como mostra a figura, o φ fica sujeito à tração T1. Quando puxado para a esquerda por uma força de mesma intensidade F, que é anterior, mas agida em sentido contrário, por isso o sinal negativo, né? Só para indicar, esse sinal só está indicando que a força está no sentido contrário do que foi aplicada antes. O φ fica sujeito à tração T2. Nessa condição, podemos afirmar que T2 é igual a, então ele quer a relação entre T2 e T1, certo? Na primeira situação, no bloco A, atuam o peso e a normal. Como eles estão na horizontal, o peso de A é igual à normal de A, então não vai fazer influência no nosso movimento horizontal. E a mesma situação para o B. Peso de B, normal de B, certo? O que nos interessa é as forças horizontais. No bloco B, nós temos a força F para a direita e a força de tração T1 para a esquerda. E no bloco A, nós temos apenas T1, certo? Escrevendo a segunda lei de Newton para o bloco A, nós temos que F menos T1 é igual a massa de A vezes a aceleração. E escrevendo a segunda lei de Newton para o bloco A, aliás, aqui é a massa de B, né? Primeiro nós escrevemos para o bloco B. F menos T1 é igual a massa de B vezes a aceleração. Agora, para o bloco A, nós vamos escrever T1 é igual a massa de A vezes a aceleração. Pronto, escrevemos as duas leis de Newton para a primeira situação. Na segunda situação, nós temos a mesma coisa. F aponta para esquerda, puxando o bloco A, e no bloco A ainda tem a tensão T2. E no bloco B nós temos apenas a tensão T2, a força de tração T2. E escrevendo a primeira lei de Newton para o bloco A, nós temos F menos T2 é igual a massa de A vezes a aceleração. E para o bloco B, nós temos que T2 é igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. Todas as acelerações são iguais, né? Porque a aceleração é uma só que impulsiona os dois blocos. Como é a mesma força e o mesmo bloco, nas duas situações a aceleração é a mesma. Mas ele não está pedindo aceleração, ele quer a razão entre T2 e T1. Eu tenho aqui na primeira situação T1 e na segunda situação T2. Então, se T1 é o quê? T1 sobre T2 vai ser o quê? Em T1, ele quer, pode-se afirmar que T2 é igual T1, massa de A, vezes a aceleração. E T2 é o quê? A massa de B, vezes a aceleração. Corta a aceleração com a aceleração, sobrou o quê? T1 sobre T2 é a massa de A. Quanto equivale a massa de A? M. Quanto equivale a massa de B? 2M. Corta, corta. Eu fico com T1 sobre T2 é igual a 1 sobre 2. Ou seja, vamos multiplicar cruzado aqui, porque ele quer T2, né? T2 é igual ao quê? T2 vezes 1 dá T2, 2 vezes T1. Então, T2 é 2 vezes o T1, T2 2 vezes T1, gabarito letra A. Certo? Então vamos lá, né? Considerando dois blocos A e B com massa MA e MB, respectivamente, em um plano inclinado como apresentado na figura. Desprezando forças de atrito, representando a aceleração da gravidade por G e utilizando os dados da tabela, está aqui a tabela, determine a razão entre as massas para que o bloco A e B permaneça em equilíbrio, ou seja, na opção A ele quer que a força resultante seja igual a zero,
e determine a razão entre as massas para que o bloco A desça ao plano com aceleração g sobre 4, certo? Então, a aceleração dele, se g é 10 dividido por 4, 2,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, note que ele fala que o bloco A desça ao plano, certo? Então, tem que atentar para isso. Então, vamos ver. Para que a primeira situação, a razão entre as massas para que o bloco esteja em equilíbrio. No bloco B, atua a força peso para baixo e nós temos uma força de tração para cima no cabo. Força de tração. Ah, Ricardo, é anormal. Anormal não existe nessa situação, né? Note que o bloco B está suspenso, ele não tem contato. Lembra lá que a normal é uma força de contato, certo? Então nós temos essa tração T aqui. A roldana é fixa, então sempre que nós tivermos uma roldana fixa, a roldana fixa ela apenas muda o sentido da força. Então a força de tração que aqui está para cima, ela está aqui no bloco A também, a gente pode botar ela aqui a mesma força. No plano inclinado, nós sabemos que o peso aponta para baixo, o peso, e aqui sim, no bloco A, nós temos a normal, certo? A força normal, certo? Para ele estar em equilíbrio, só essas forças, sendo que nós temos aqui, ó, a componente vertical do peso, que é PY, né? Basta lembrar, ó, a gente faz aqui x, y, as nossas coordenadas. PY é o que? P cosseno de θ, certo? E também nós temos essa força na horizontal, que é Px, que é P seno de θ, certo? Então, para o bloco B, nós temos que a tensão, a força de tração é igual ao peso de B. Para o bloco A, na horizontal, nós temos que a tração é igual ao Px, e na horizontal nós temos, ou na vertical, nós temos que a normal é igual a Py, certo? Então, vamos ver aqui. Tração igual ao peso de B. Quanto é que é o peso de B? É a massa de B vezes a aceleração, que no caso de B é a aceleração da gravidade, certo? Não no caso de B, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, essa tensão é 10 vezes a massa de B. E para o A, tensão é igual a Px. A tensão é o quê? O peso do bloco A vezes seno de θ. Então, a tensão, o peso é o quê? É a massa de A vezes a gravidade, vezes o seno de θ. Seno de 30 está aqui, ó. Seno de 30, meio, 1 sobre 2. A tensão é igual a massa de A vezes 10 sobre 2. A tensão é 5 vezes a massa de A. Só que, como eu falei, né, numa rodana fixa, a tensão ela simplesmente muda apenas o sentido da força. Ela é igual. Então, essa tensão é igual a T, T é igual a T, né? Então,
10 massa de B é igual a 5 massa de A. Certo? Então, a massa, ele quer a razão da massa de A sobre a massa de B. A massa de A sobre a massa de B é igual a 5 sobre 10. Certo? Massa de A, passo a massa de B para cá. É o contrário, né? É o contrário, raro. Né? A massa de A está aqui, eu trago a massa de B que está aqui multiplicando, ela vem para cá dividindo, fica o 10 aqui e o 5 para cá. Então a massa de A sobre a massa de B é igual a 2. Então essa é a razão entre a massa de A e a massa de B para o equilíbrio estático. Os blocos não se mexendo, certo? Quando os blocos não se mexem, a força resultante é igual a zero, ele está em equilíbrio estático. Aí agora, ele quer que determine a razão m de A sobre m de B para que o bloco desça com aceleração g sobre 4. Considerando g igual a 10, então a aceleração 2,5 metros por segundo. Para o bloco B, as forças que atuam continuam sendo a mesma. A única diferença agora, que eu vou escrever aqui até de outra cor, essa segunda situação, é o que nós temos que, para o bloco B, como ele diz que o bloco A está descendo, então o movimento é nesse sentido, a tração menos o peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Isso aqui para a segunda situação, certo? E para o bloco A? Para o bloco A, como ele está nesse sentido, então P de x menos T é igual a massa de A vezes a aceleração. É essas duas situações que eu tenho agora, certo? Vou reescrever aqui embaixo para a gente trabalhar. Tensão, peso de B, massa de B vezes aceleração. P de x menos T é a massa de A vezes a aceleração. Tem um sisteminha, eu posso somar esses dois sistemas. Vou somar, eu vou ficar com T menos peso de B mais peso de x menos T é igual a massa de B vezes a aceleração mais a massa de A vezes a aceleração. T com menos T eu elimino, eu fico com menos peso de B. Peso de B é o quê? É a massa de B vezes a aceleração da gravidade mais P de x. P de x é o quê? É o peso de A, né, que é a massa de A vezes a gravidade, vezes P de x é o seno do ângulo θ, que é meio. Já vimos que é meio. Vezes 1/2. É igual. Coloquei o A em evidência, fica massa de A mais massa de B. Aqui nós temos G em evidência. G em evidência, eu fico com MA sobre 2 menos MB. É igual a A, massa de A, mais massa de B. Certo? Então, agora nós sabemos que a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado e G igual a 10. Então, nós temos 10 massa de A sobre 2 menos massa de B é igual a 2,5 massa de A mais massa de B. Posso cortar 10 com 2,5, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Então, 4 vezes a massa de A sobre 2 menos a massa de B é igual a massa de A mais a massa de B.
Vamos fazer aqui, multiplicar 4 vezes a massa de A sobre 2, menos 4 massa de B, é igual a massa de A mais a massa de B. Aqui vai dar 2 vezes massa de A, vou trazer essa massa de A para cá, menos massa de A, é igual a massa de B, mais 4 vezes a massa de B. Joguei para lá. 2 vezes a massa de A menos a massa de A, dá massa de A, e aqui dá 5 massa de B. Ele quer a massa de A sobre a massa de B, isso é igual a 5, certo? É a razão entre as duas massas quando a massa de A desce o plano com G sobre 4. Então, na alternativa A, 2 e na alternativa B, 5, certo? A figura mostra um bloco de massa M subindo uma rampa sem atrito, inclinada de um ângulo θ, depois de ter sido lançado com uma certa velocidade inicial. Desprezando a resistência do ar, faça um diagrama vetorial das forças que atuam no bloco e especifique a natureza de cada uma delas. Determine o módulo da força resultante no bloco em termos da massa M, da aceleração G da gravidade e do ângulo θ. Dê a direção e o sentido dessa força. Então, para a gente fazer o diagrama vetorial, como não existe força de atrito, né, ele fala para a gente desprezar a resistência do ar, não existe força de atrito, nós só podemos dizer que existe, atuando nesse bloco, a força peso para baixo e a normal perpendicular ao plano de contato. A força peso, nós vamos decompor ela em Px e em Py, certo? Onde Px é P seno de θ e Py é P cosseno de θ, certo? Então, é essas forças que atuam no bloco. Está aqui o diagrama vetorial das forças. E ele depois pede para que nós façamos, né, determine o módulo da força resultante no bloco em termos da massa, da aceleração da gravidade e do ângulo θ. Ora, a força resultante que atua nesse bloco, a força resultante é P de x, certo? Px é o quê? P seno de θ. Px é o quê? P é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade e o seno de θ é seno de θ, certo? Então, a força resultante em termos da massa, da aceleração da gravidade e do ângulo θ é Px mg seno de θ, certo, pessoal? Beleza? Muito bem, questão 12. Dois blocos idênticos, A e B. O que quer dizer idênticos? Então, a massa de A vai ser a massa de B, certo? Se eles são idênticos, eles têm a mesma massa. Se deslocam sobre uma mesa plana sob a ação de uma força de 10 newtons. Então, está aqui a força de 10 newtons que empurra os blocos para a direita, aplicada em A, conforme ilustrado na figura. Se o movimento é uniformemente acelerado, e considerando que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a mesa é 0,5, a força que A exerce em B, ora, ele quer atrito cinético, ele fala do atrito cinético, então é o atrito, né, cinético, é aquele atrito que existe quando o móvel está em movimento, certo? Se fosse o atrito estático, seria a força mínima necessária para botar esse bloco em movimento. Agora, como é o atrito cinético, esse atrito já está com os blocos em movimento, tá?
Então, o que a gente primeiro vai fazer nessa questão? Nós vamos ver as forças que atuam isoladamente em cada bloco, certo? Então, bloco A está aqui, tem essa força F que empurra o bloco para a direita, então F para a direita, e existe a força que A exerce em B, certo? Que é uma força de contato, né, que A exerce em B, então ela está nesse sentido, a força que A exerce em B. E como tem um atrito cinético, então existe uma força que se opõe ao movimento, que nós vamos chamar de força de atrito. Então, no bloco A, existe essas três forças atuando. Eu não preciso botar aqui que a força de atrito é em A, porque ele diz que os blocos são idênticos, então a força de atrito que vai atuar em A vai ser a mesma que vai atuar em B, certo? E no bloco B, nós temos que forças atuando no bloco B. Nós temos o par ação e reação da F de AB, que é a F de BA, certo? E uma força que se opõe ao movimento, que é a força de atrito, certo? Então, no bloco B só existe essas duas forças, e a gente tem que lembrar que a força que A exerce em B é igual à força que B exerce em A, certo? São o par ação e reação que atuam em corpos distintos, certo? Então essa foi a primeira coisa que a gente fez, certo? Outra coisa que eu queria falar, era para me ter falado antes de começar a resolver a questão, eu acabei me esquecendo, mas vamos voltar aqui. Não vamos considerar ainda que eu fiz isso aqui, acabei de ler a questão, certo? Eu posso não entender nada de física, certo? Mas se eu chegar nessa questão aqui e eu ter compreendido o que é uma força resultante, eu já sei que quando eu chegar, eu olhei essa questão, não consigo fazer de jeito nenhum, vejo que ele me pergunta, uma coisa eu tenho certeza, essa força que A exerce em B é uma força menor do que essa força de 10 newtons. Se essa força de 10 newtons está colocando o conjunto em movimento, esta força de 10 newtons ela é maior do que essa força a força de contato AB ou BA. Então eu já sei que não pode ser nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C, certo? Eu tinha 20% de chance só de acertar a questão, agora eu já tenho 50%, certo? Ou é 5 newtons ou é 2,5 newtons, certo? Beleza? Então vamos voltar aqui. Então, como nós vamos escrever as forças resultantes para cada um do sistema do bloco, certo? Para o bloco A, a força resultante vai ser o quê? A F menos quem? A F de AB mais a força de atrito. Então, as duas que estão nesse sentido, somo e diminuo da força que está no outro sentido, certo? Isso é o que? É igual a massa de A vezes a aceleração do sistema, certo? E para o bloco B? Para o bloco B, nós vamos botar F de BA. Por quê? Porque o bloco está se movimentando para a direita. Então, F de BA tem que ser maior do que a força de atrito. Porque se a força de atrito fosse maior do que a força que B exerce em A, esse bloco não estaria em movimento, tá? Já que a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento. Se está tendo movimento, é porque essa força de atrito já foi vencida. A força de atrito estática foi vencida. E eu estou na força de atrito cinética. Uma força que está fazendo com que eu não tenha um sistema conservativo durante o meu movimento. Então, força de B, que B exerce A, menos a força de atrito,
é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, tenho esses dois sistemas aqui. Montei as minhas duas equações das forças resultantes para o meu problema, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vamos substituir os números aqui para ficar algo mais melhor de nós vermos. Então, AF é 10, menos F de AB, vou tirar o parênteses. Não, vou deixar o parênteses porque ainda vou escrever a força de atrito. A força de atrito é o quê? Né? A força de atrito, como eu já falei, força de atrito é igual a μ vezes a normal. Nesse caso aqui, como o movimento é horizontal, a normal é igual ao peso. Então, a força de atrito é μ mg, certo? Então, força de atrito, eu vou escrever μ mg igual a massa de ar, eu não sei qual é. A aceleração, se eu não me engano, ele diz que é... Não, também não me deu a aceleração. Então, vamos deixar indicado aqui aceleração A, certo? Na B, nós temos a F de BA menos μ mg, aqui é MA, tá? E aqui é MB, igual a MB vezes A, certo? Então, vamos agora colocar todos os números. 10 menos FAB mais μ é 0,5. Foi o que ele deu aqui. Massa de A, eu não sei. G, ele não falou, eu vou usar 10. Todos os números estão inteiros aqui, né? Então, vou usar 10, não vou usar 9,8. É igual a massa de A vezes a aceleração, que eu também não tenho. F de BA menos μ, que é 0,5, massa de B, que eu não sei quanto é que é, vezes 10, é igual a massa de B vezes a aceleração, certo? Então, fico com esse sistema. Só que o que eu já falei, né? A massa de A, se os blocos são iguais, então a massa de A vezes a aceleração é igual a massa de B vezes a aceleração, certo? A aceleração é a aceleração do sistema, é só uma, os blocos são idênticos, então as massas são iguais. Então, esta equação aqui, esta parte da equação tem que ser igual a essa aqui, certo? Se todos esses dados aqui são iguais, esse produto é igual a esse, então esta parte da equação tem que ser igual a essa aqui. Então, eu só igualar agora. 10 menos F de AB mais 10 vezes 0,5 dá 5. 5 massa de A é igual a F de BA menos, também vai dar 5 massa de B. Né? Então, fica 10 menos 5 AB menos 5 MA, peguei esse menos, multipliquei o sinal por tudo que está dentro do parênteses. É igual a F de BA menos 5 MB. Certo? Então, o que eu posso fazer agora? Ora, o que eu falei? Ó, F de BA é igual a F de AB. Então, posso substituir por uma dos dois. Como ele pediu a força que A exerce em B, eu vou deixar a F de AB. Então, fica 10 menos F de AB menos 5 MA. Essa F de AB ela vai passar para cá negativo e como F de AB. Em vez de escrever BA, eu vou escrever AB porque é a mesma coisa. E esse 5MB também vai passar para cá. 5MB, isso tudo vai ficar igual a zero. Botei todos os elementos da equação para um lado só. Ora, 5MA é igual a 5MB, né? Já que a massa de A é igual à massa de B, se isso aqui
é igual a isso aqui. Quando eu multiplicar por 5, isso aqui vai ficar igual. Essas duas incógnitas são iguais. Ora, se eu tenho aqui ela negativa e aqui positiva, isso aqui vai dar 0, certo? Então, eu vou ficar com 10, menos com menos, dá menos 2f AB igual a 0. Vou passar o 10 para lá, menos 12f AB igual a menos 10. 2f AB igual a 10. F de AB é 10 dividido por 2, então a força de AB é igual a 5 newtons, certo? Então, 5 newtons é o gabarito, letra D é a resposta da nossa questão, certo? Então, o que nós fizemos? Isolamos os blocos, fizemos o diagrama de forças para cada bloco isolado, aplicamos a segunda lei de Newton para cada bloco e depois foi só álgebra, certo? Só álgebra que nós fizemos até achar a resposta, beleza? Em uma circular técnica da Embrapa, depois da figura, encontramos uma recomendação que, em resumo, diz: no caso de arraste com a carga junto ao solo, se por algum motivo não pôde ou não deve ser erguida, o ideal é arrastá-la, reduzindo a força necessária para movimentá-la, causando menor dano ao solo e facilitando as manobras. Mas, nesse caso, o peso da tora aumenta. Pode-se afirmar que a frase que destacamos em itálico é conceitualmente, então, esta frase aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Ele diz, ó, no caso de arraste com a carga junto ao solo, se por algum motivo não pôde ou não deve ser erguida, que é no caso 1 aqui da figura, o ideal é arrastá-la, reduzindo a força necessária para movimentá-la, causando menor dano ao solo e facilitando as manobras. Mas, nesse caso, o peso da tora aumenta. Então, o que está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que nessa situação o peso da tora aumenta. O que isso não é verdade. Porque peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, a massa da tora não vai aumentar e nem diminuir devido à sua posição. O peso, então, ele só altera em relação à gravidade. Dependendo do local, a aceleração da gravidade local, o peso vai aumentar ou diminuir, certo? Então, ela é inadequada, pois o peso da tora diminui já que se distribui sobre uma área maior. Não, o peso da tora não diminui. Inadequada, na letra B, pois o peso da tora é sempre o mesmo, tá certo? Mas é correto afirmar que em 2, a força exercida da tora sobre o solo aumenta, certo também. Na situação 1, você está elevando a tora. Aí é questão do plano inclinado lá. Nós vimos que no plano inclinado, o que acontece? O peso, nós decompomos ele em duas componentes vetoriais, certo? Px e Py. E o peso é o quê? É a soma de Px mais Py. No caso, Py, que está fazendo a força-peso aqui, ela é menor do que a força-peso, porque houve uma decomposição. O peso foi distribuído, né, entre a componente Px e Py. Então, na situação 1, o peso, a força de tração que você tem que fazer é menor do que na situação 2, onde o peso é igual a normal. O peso não está decomposto em duas componentes vetoriais, certo? Então, essas componentes vetoriais do plano inclinado,
ela distribui o peso tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, certo? Por isso que a tração, o que você tem que fazer, a força que você tem que fazer para levantar um objeto num plano inclinado, ele é menor do que se você não usasse o plano, certo? Porque há essa decomposição vetorial da força-peso, certo? Então, na situação 1, é mais fácil eu carregar essa tora do que na situação 2. Então, o gabarito é a letra B, né? Porque é inadequado dizer que o peso da tora aumenta, mas é correto afirmar que em 2, a força exercida pela tora sobre o solo aumenta, certo? Na situação 1, a força é menor. Vamos ver a letra C, o peso da tora é sempre o mesmo, tá certo? E além disso, a força exercida pela tora sobre o solo em 2 diminui, pois se distribui sobre uma área maior. Não, né? Nós já vimos que ela diminui só na situação 1. E na situação D e E não tem nem o que comentar, né? Porque ele diz que é adequada e o peso da tora não diminui, certo? O módulo da força resultante necessária para manter um objeto em movimento retilíneo uniforme é... Então, vamos relembrar. Movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é aquele que a velocidade é constante e diferente de zero. Ora, se a velocidade é constante e diferente de zero, velocidade constante implica que a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante, que é o produto da massa vezes a aceleração, vai ser igual a zero também, porque quando eu colocar zero aqui nessa equação, qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, a força resultante é igual a zero no movimento retilíneo uniforme. Então, o gabarito letra A, certo? Certas cargas transportadas por caminhões devem ser muito bem amarradas na carroceria para evitar acidente ou mesmo para proteger a vida do motorista, quando precisar frear bruscamente o seu veículo. Essa preocupação pode ser explicada. Ora, essa aqui é a mesma situação lá do cinto de segurança, né, que nós já vimos, né, cinto de segurança no carro. Ora, a carga tem que ser amarrada para que numa freada brusca ela não permaneça em movimento, né? Ela mantém, já que ela está em movimento em relação a um referencial inercial na terra, né? no solo, em referencial ao solo ela está em movimento. Então, se ela não ficar bem amarrada, quando tiver essa freada brusca, a tendência é ela continuar em movimento, né, e ir para frente, certo? Vai permanecer em movimento, o caminhão freou e ela vai permanecer em movimento em relação àquele referencial inercial parado no solo. Então ela tem que ser amarrada pelo mesmo motivo do cinto de segurança no carro que nós vimos em outra questão já, e isso é explicado pela primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Então, o gabarito para essa questão fica letra C. Vamos lá, questão 18. A figura representa, em escala, as forças que atuam sobre um objeto de massa m igual a 1 kg. Então, está aqui o objeto de massa m igual a 1 kg. E ele quer que a gente determine o módulo da força resultante que atua sobre o objeto e o módulo da aceleração que a força resultante imprime ao objeto.
Basta lembrar que aqui nós estamos em escala e cada quadradinho, tanto na vertical quanto na horizontal, equivale a 1 newton. Já fiz questão semelhante a essa, né? Nós temos que pegar e transpor este vetor aqui, que caracteriza a força F2, e colocar aqui onde termina o vetor F1. Colocamos o começo do vetor F2, aonde termina o vetor F1, transpomos ele, ó, 2 unidades aqui, 2 unidades aqui, e o vetor resultante será este aqui, né, saindo do mesmo local que F1 e chegando aqui em F2. Esse aqui é o vetor força resultante, né, que é nada mais nada menos que a soma desses 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Então, a força resultante mede 3 newtons. Resolvemos a alternativa A, 3 newtons. Agora ele quer saber o módulo da aceleração que a força resultante imprime ao objeto. Segundo a lei de Newton, força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. A força resultante é a massa, que é 1 kg, vezes a aceleração, que é o que nós queremos saber, né? E a força resultante aqui, eu esqueci de botar, é 3 newtons, né? Então, 3 é igual a 1A. Esse 1 que está aqui multiplicando, passar para cá dividindo, 3 metros por segundo ao quadrado é o valor da força resultante, da última forma, da aceleração, certo? Então, 3 newtons a força resultante, 3 metros por segundo ao quadrado é a aceleração, certo? Um bloco de madeira de 2 kg, puxado por um fio ao qual se aplica uma força constante de intensidade 14 N, que atua paralelamente à superfície plana e horizontal sobre a qual o bloco se apoia, apresenta uma aceleração de módulo 3 metros por segundo ao quadrado. Este resultado pode ser explicado se admitir que também atua no bloco uma força de atrito cuja densidade em newtons é. Então, nós temos aqui um bloco de madeira que ele é puxado por um fio e nesse fio se aplica uma força de 14 newtons. Esse bloco de madeira ele tem uma massa de 2 kg. Essa força atua paralelamente à superfície plana e horizontal sobre a qual o bloco se apoia, né? E existe uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual o valor da força de atrito para que essa configuração seja possível. Então, existe uma força de atrito nesse sentido, já que a força se opõe ao movimento, né? Então, na horizontal, é essas duas forças que atuam, né? Nós temos na vertical a força peso e a força normal, que são iguais, então elas se anulam, certo? Então, a força, vamos escrever a segunda lei de Newton para esse bloco, né? A força F menos a força de atrito é igual à massa do bloco vezes a aceleração. F é 14, a força de atrito é o que eu quero saber, a massa do bloco é 2, a aceleração é 3, então 14 menos a força de atrito é 6, força de atrito é 6, esse 14 passa para cá, para o outro lado, negativo. A força de atrito é menos 8, então menos com menos vai dar mais. A força de atrito é 8 newtons. Então, 8 newtons, está errado aqui, né? Está A, D, B e C. A força de atrito é
8 newtons. Então, para que esse sistema atinja essa configuração, a força de atrito tem que ser 8 newtons. O gabarito é letra C, só que a letra C não está no local dela, mas é letra C, certo? Beleza? Um corpo de massa M pode deslocar-se ao longo de uma reta horizontal sem encontrar qualquer resistência. Ou seja, sem encontrar qualquer resistência, ele está dizendo que o atrito é desprezível, certo? O gráfico representa a aceleração A deste corpo em função do módulo F da força aplicada, que atua sempre na direção da reta horizontal. Então está aqui o gráfico A vezes F. A partir do gráfico é possível concluir que a massa M do corpo em quilogramas é igual a... Então nós temos um gráfico da aceleração pela força, né? E nós sabemos que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então é só eu pegar qualquer um desses pontos que estão marcados no gráfico, substituir na equação e eu vou saber qual é a massa do corpo. Vamos pegar o último ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, que quando a aceleração é 0,6 metro por centímetro ao quadrado, a força é 6. Então, 6, que é a força, massa, vezes a aceleração, que é 0,6. Que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. 6 dividido por 0,6 é igual a m. Multiplico por 10 em cima e 10 embaixo para tirar a vírgula. M é 60 dividido por 6. M é 10 kg. Então, a massa desse corpo ele é de 10 kg, para que fique caracterizado o gráfico que aparece aqui na figura. Se eu fizer para qualquer um dos outros pontos, eu tenho que achar o mesmo resultado. Então, gabarito, letra A. Dois corpos equilibram-se quando colocados cada um num dos pratos de uma balança de braços iguais. Então, dois corpos se equilibram. Em seguida, um deles é acelerado por uma força resultante constante de 2 newtons. Verifique-se então que sua velocidade varia 8 metros por segundo a cada 2 segundos. A massa do corpo que ficou na balança é... Primeiro de tudo, vamos ajeitar aqui que na hora do copia-cola, aqui está errado, né? Isso aqui é 1/4, essa alternativa é 1/4 de quilograma, e essa aqui é 1/2 de quilograma, tá? 250 gramas e meio quilo. Então o que ele quer? Tem uma balança de pratos, né? E ela está equilibrada, né? Ou seja, deixa eu ver, de branco deles a força resultante, ele não diz o que é, então ó, tem um corpo aqui que a massa é igual à massa que está no outro, porque os dois corpos estão em equilíbrio. Então a massa que está aqui, que eu vou chamar de A no prato, é igual à massa que está no prato da massa que está no outro prato. Então as massas são iguais. Então se eu determinar a massa de um, eu determino a massa do outro, tá? Então, em seguida, o deles é acelerado por uma força resultante constante de 2 newtons. Então a força que vai atuar num desses corpos aqui, é de 2 newtons. Verifica-se que sua velocidade varia 8 metros por segundo a cada segundo. Então, qual é a aceleração dele? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Se ela varia 8 metros por segundo a cada 2 segundos, em 1 segundo ela variou 4 metros por segundo ao quadrado. Então a força é igual a massa vezes a aceleração. A força é de 2 newtons, a massa que eu quero determinar, a aceleração é 4. 4m é igual a 2, a massa é 2 sobre 4.
2 sobre 4 eu posso simplificar, dá 1 meio. 1 meio é 0,5 kg, é o valor da massa que foi acelerada. Ele quer saber o valor da outra massa que ficou no prato. Como o sistema está em equilíbrio, as massas são iguais, então a massa que ficou no prato também vale meio quilograma. 1 sobre 2, né? 1 meio. Gabarito, letra B. Muito bem, questão 23. Vamos só corrigir aqui, né? Que eu já... Foi as duas questões que eu copiei errado, né? Então, a alternativa A. Vamos botar a caneta, né? A alternativa A é 1/3. Aqui é 4/3 e aqui 2/3, certo? Então, vamos lá. Um bloco de massa MA desliza no solo horizontal sem atrito sob a ação de uma força constante. Quando um bloco de massa MB é depositado sobre ele, após a união, a força aplicada continua sendo a mesma, porém a aceleração dos dois blocos fica reduzida à quarta parte da aceleração que o bloco A possuía. Pode-se afirmar que a razão entre as massas MA e MB então ele quer a razão entre a massa MA e MB, sabendo que durante uma situação existia apenas a massa A, certo? E ela era impulsionada por uma força F qualquer e uma aceleração que eu vou dizer que era 4A. Por que você vai dizer que era 4A, Ricardo? Porque depois ela vai se reduzir à quarta parte. Aí, a quarta parte, na segunda situação, a aceleração vai ser A. E eu não vou precisar trabalhar com fração. Só por isso que eu estou botando 4A, certo? Se eu botasse A aqui, na segunda parte eu ia trabalhar com A sobre 4. Eu não quero trabalhar com fração. Então, botei que a aceleração equivale a 4A, certo? Depois, o que acontece? É colocado sobre esse bloco A uma outra massa B. A força aplicada ao conjunto continua sendo a mesma, porém a aceleração caiu pela quarta parte. Então agora a aceleração passou a ser A. Então o que nós temos? Aplicando a lei, ele diz que é sem atrito, né? Então a única força que está agindo é a força F. Então, na primeira situação, a segunda lei de Newton é o quê? F, a massa de A, vezes a aceleração. F fica que a massa de A, vezes 4A, que é o valor da aceleração. F fica 4A massa de A. 4 vezes a aceleração vezes a massa de A. Depois, a força F vai passar a ser escrita como? A segunda lei de Newton vai passar a ser escrita como? O somatório das massas, eu vou considerar isso aqui um único bloco, vou somar as massas, já que eles estão impulsionados pela mesma força. E muito obrigado, está me atrapalhando. E a aceleração do sistema. Então a força vai continuar sendo a massa de A mais a massa de B e a aceleração do sistema que eu chamei agora, como ele foi reduzido em 4 na quarta parte, será 4A, agora ela é A. Vou aplicar a propriedade distributiva aqui para desmembrar essa equação. Eu vou ficar A vezes massa de A é A massa de A mais A massa de B. Ora, ele diz que a força aplicada na primeira situação é a mesma da segunda. Então, essa F é igual a essa F. Então, eu vou fazer a igualdade entre
Se F é igual a F, esse pedaço da equação tem que ser igual a esse. Então, 4 vezes a aceleração vezes a massa de A é igual à aceleração massa de A mais a aceleração massa de B, certo? Ora, eu tenho aceleração em todos os membros, então eu posso cortar a aceleração. Eu vou ficar 4 massa de A, vou trazer essa massa de A para cá, ela vai vir negativa, massa de A é igual a massa de B. Então, 3 vezes a massa de A é igual a massa de B. Ele quer a razão entre a massa de A e a massa de B. Então, vou trazer para cá. Vamos fazer aqui. Opa! Vamos fazer aqui. Então, 3 massa de A é igual a massa de B. Então, massa de A sobre massa de B. Massa de A já está aqui. A massa de B que está aqui multiplicando passa para cá dividindo. Ficou aqui em cima só 1. O 3 que está aqui multiplicando passa para cá dividindo. Então, a razão entre a massa de A e a massa de B é 1/3. Gabarito letra A. Certo? Vamos lá, questão. Mais uma questão, ó. Observando o movimento de um carrinho de 0,4 kg, então a massa do carrinho é 0,4 kg, ao longo de uma trajetória retilínea, verificou que sua velocidade variou linearmente com o tempo de acordo com os dados da tabela. Então aqui está a tabela. No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi, em newtons, igual a... Então, meus amigos, 2 formas da gente calcular a aceleração. Nós temos a velocidade sobre o tempo, né? Nós temos a tabela do tempo e da velocidade. A aceleração, a gente sabe que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Isso quer dizer que é a velocidade final menos a velocidade inicial no tempo final menos o tempo inicial. A velocidade final foi 18, a velocidade inicial 10. O tempo final foi 4, o tempo inicial 0. 18 menos 10 dá 8, 4 menos 0 dá 4, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Ricardo, você falou 2 formas. A outra é só olhar a tabela, ver o incremento da velocidade a cada segundo. Ora, de 10 para 12 foi 2 metros por segundo, incrementou em 1 segundo. Depois, no outro segundo, de 12 para 14, 2 metros por segundo. De 14 para 16, 2 metros por segundo. E de 16 para 18, 2 metros por segundo. Então, sem fazer conta, eu também chego à conclusão que o incremento da velocidade foi de 2 metros por segundo a cada segundo. Isso é a aceleração, 2 metros o segundo ao quadrado é a aceleração. Certo? Então, 2 formas de calcular a aceleração. Ou faço a conta, ou analiso a tabela. Aplicando a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Isso é o que ele quer saber, a intensidade da força. Força é igual a massa, que é 0,4, vezes a aceleração, que é 2. A força é igual a 0,8 newtons, né? 0,4 vezes 2, 0,8 newtons, gabarito letra B, certo? Um corpo sujeito exclusiva... tem que botar a caneta, né? Um corpo sujeito exclusivamente à ação de uma força constante de intensidade igual a 24 newtons, tem sua velocidade escalar variada de 4 metros por segundo para 10 metros por segundo, após um percurso de 7 metros em trajetória retilínea. Pode-se afirmar que a massa do corpo em quilogramas é igual a... Então, o que eu tenho? Ele me deu a força, velocidade, a distância percorrida e quer a massa. Ora, se eu tenho a velocidade inicial e a velocidade final, eu posso calcular a aceleração. Ricardo, ele não te deu tempo, como vai calcular a aceleração? Só lembrar lá da aula de movimento retilíneo uniformemente variado, quando a gente não tem o tempo, nós usamos a equação de Torricelli, né? V2 ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A
ΔS, certo? V ao quadrado é a velocidade final, 10 ao quadrado. É igual a V0 ao quadrado, é a velocidade inicial, 4 ao quadrado. Mais 2A é o que eu quero determinar, e ΔS é 7, foi o percurso que ele fez. 10 ao quadrado, 100. 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes 7, 14A. Passo 16 para cá, 100 menos 16 é 14A. 100 menos 16 dá 84, 14A. A é 84 dividido por 14. Isso a gente pode simplificar por 2, dá 42 sobre 7, que é igual a 6. 6 vezes 4, 24, e vai 2, 6 vezes 1, 6, com 2, 8, 84. Então a aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração. A força de 24 newtons é igual a massa, que é o que eu quero determinar, vezes a aceleração, que é 6. Então, a massa é 24 dividido por 6. A massa é igual a 4 quilogramas, né? Assim como está lá na letra B. Né? Também está errado aqui, né? É A, B, C, D, E. Se copiar e colar não deu muito certo, não.